Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos entrando sempre aí na sua telinha aos domingos às 19 horas e aos sábados as reapresentações às 21 horas e pode nos assistir pela internet acessando santaportal.com.br/TV e também pode nos assistir pelo canal do YouTube. Acesse lá o YouTube, coloca Fronteiras da Ciência e você tem os programas de 2019, os de 2020 que estão começando agora, estão tudo lá, tá bom? E hoje, pela primeira vez aqui no Fronteiras da Ciência, estou conhecendo hoje aqui no Fronteiras, me foi muito bem indicado por alguns médicos amigos da AME, Associação Médica Espírita, como o Dr. Flávio Brown Fiorda, o Dr. Fernando Guimarães, me indicaram para conversar com a doutora Dione Batista Villanova da Silva, ela que é médica, especialista em cirurgia plástica, com doutorado, mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina e também advogada. Olha só, é difícil, né? Médica e advogada ao mesmo tempo. E o assunto é sui generis, é diferente. Eu até vou querer saber o que tem uma coisa a ver com a outra. O tema eu sempre deixo por conta do convidado para escolher. E o tema é cirurgia plástica e espiritismo. Vamos ver aonde eles se interligam? Esse é o nosso bate-papo aqui com a doutora Dione, tá bom? Deixa eu só dar um recadinho antes da gente começar então. O recadinho vem da taróloga Márcia. Ela faz um atendimento em 3 etapas, começando com, ela realiza primeiramente o alinhamento dos chakras, depois joga o baralho cigano e por último joga o tarô. E a partir então dessa terceira etapa, a Márcia começa a responder todas as suas dúvidas. A Márcia faz esse trabalho há mais de 40 anos e é muito bem conceituada. Então, se quiser um atendimento com a taróloga Márcia, muita gente gosta de ver, né? O que acontece, ver as previsões. Pode agendar pelo WhatsApp ou telefone 974030355, tá na telinha. Vou repetir, tá bom? Anote aí. 974030355. Se você não conseguiu anotar, não tem importância, está no site do Fronteiras, tá bom? O local de atendimento, só com hora marcada, é na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 313, Sala 1, Altos Gonzaga. Tá aí. Doutora Dione, muito obrigado por atender o nosso convite, né? Indicada pelo Dr. Flávio Brown e pelo Dr. Fernando Guimarães, são 2 amigos que eu tenho, que eu gosto muito, e eu não a conhecia. Eu achei muito interessante esse tema, cirurgia plástica e espiritismo. Até foi uma pergunta que eu fiz para ela no telefone, em off, né? Eu falei, doutora, aqui com uma coisa... Aí ela me explicou e eu gostaria de começar por esse ponto. Boa noite. Boa noite. Bom, todo mundo quer saber o que tem a ver cirurgia plástica com o espiritismo. Se você ler o Evangelho, você vai chegar numa situação em que as provas e as situações a que as pessoas estão passando, elas podem ser amenizadas. E você tem a obrigação de ajudar quem está precisando. Isso não quer dizer que a pessoa não está passando, ou por merecimento, ou por qualquer outra coisa. Mas é obrigação nossa amenizar. É porque, doutora, eu acho que a gente sempre pensa cirurgia plástica como estética e vaidade. E no caso, a senhora está falando mais de reparadora, cirurgia plástica reparadora, não é? Mas mesmo a cirurgia estética, quando a pessoa realmente, sem ser uma situação em que seja exagerada. O próprio Chico Xavier dizia, se você pode melhorar alguma coisa que lhe incomoda emocionalmente, você vai, não é, entre parênteses, pecado você fazer. Por quê? Porque os pacientes, tem pacientes mesmo de cirurgia estética, que eles precisam incrivelmente de uma cirurgia. E isso beneficia muito eles. Agora, o cuidado que tem que ter
principalmente o cirurgião, é não extrapolar os excessos, porque qualquer excesso em qualquer situação é prejudicial. E existe também determinados tipos de patologias psiquiátricas, que é o transtorno dismórfico corporal, em que o paciente não tem, ele nunca está satisfeito com a imagem dele. Podem ser pessoas lindíssimas, nada vai agradar. Satisfazer, nada vai satisfazer. Então, eles não vão conseguir, inclusive, se beneficiar com a cirurgia. Entendi. Doutora, a senhora já fez cirurgias plásticas de criança a pessoas até da terceira idade? Já, inclusive, operamos criança que já nasceram com má formação, onfalocele, má formação de coluna, em que precisa que faça um retalho para que as crianças consigam sobreviver. Já pegamos criança que acabou de nascer e passamos 5 horas operando eles. Existe reparo para todo tipo de situação ou tem algumas que, digo no Brasil, ou tem algumas que somente no exterior podem ser realizadas? Não. A cirurgia plástica no Brasil, ela é muito boa. O que se precisa ter também é paciência, porque às vezes você não consegue o resultado que você gostaria com só uma cirurgia. Você precisa, às vezes, de mais de uma cirurgia para que você consiga o resultado que você quer. E quando você consegue um resultado no paciente, imagino que deve ser bastante emocionante, principalmente numa criança, né, doutora? Eles são muito gratificantes. Imagino. Eu lembro de uma criança que ela tinha nascido com uma malformação com 6 dedos. A cirurgia é relativamente simples, porque o dedo não era articulado, o osso estava só preso na parte do tecido, de partes moles. Mas a alegria dessa criança, na hora que ela olhou as mãozinhas e só tinha 5 dedos em cada mão, é indescritível. E os 5 dedos articulavam normalmente? Isso sim. Articulavam normalmente. O 6º dedo, só que você imagina isso numa classe de criança. Que o normal, o bom, eles já encontram defeito, o que é diferente extrapola qualquer tipo de coisa. Deixa eu fazer, eu vou apertar a senhora agora. Pode dar um apertãozinho, doutora? A doutora Dione, ela mora em Santos atualmente, mas ela é de Recife, nasceu em Recife, né? E ela tem um pouquinho do sotaque ainda do recifense, né? Ainda ficou um pouquinho, né, doutora? Mas ela fez medicina, o doutorado e o mestrado na Escola Paulista de Medicina, então já está aqui há bastante tempo. Doutora Dione, eu ia apertar a senhora no seguinte sentido. Que nem a criança que nasceu com 6 dedos. A senhora acha que isso pode ser também um aspecto kármico dela? Ou veio com alguma deformidade? Ou não só esse caso dos 6 dedos, mas outros problemas que podem surgir, que já é congênito muitas vezes, se isso é um aspecto kármico e se for um aspecto kármico, se for, a senhora não está tirando então o peso dessa pessoa? Que ela tem que cumprir? Acho que até pelo contrário, né? Eu estou perguntando sabendo a resposta, tá vendo? Nós devemos ajudar. Nós devemos ajudar. Não é uma pessoa que pode morrer afogado que você vai tirar a oportunidade dele lutar para se salvar. O próprio Evangelho diz que você tem que ajudar e auxiliar a melhorar. Entendi. Entende? Se você começar realmente a estudar a doutrina, você vai ver que tudo tem coerência.
Tudo tem coerência. Então, esse trabalho, muitas vezes, de reparo, está ajudando também a pessoa, se for um processo kármico, está ajudando ela também a superar agora. São as crianças que nascem com lábio leporino, fenda palatina, que se você não operar muito jovem, eles vão ter problema com a fala, com a alimentação. Isso sem falar na situação de relacionamento em si. Então, isso é muito importante. As pessoas têm e devem não só se ajudar, como procurar melhorar dentro daquilo que veio, dentro daquilo que tem. Muitas vezes são até provas que o próprio espírito, na outra vivência, ele pediu para passar. Mas isso não significa que ele vai ter que sofrer isso a vida inteira. Nessa vivência o tempo todo, né? Ele pode superar o próprio isso, Chico né? Xavier, que não gostava da calvície dele, ele simplesmente procurou corrigir. E se sentia feliz com isso. E olha, pessoa mais tranquila, melhor do que ele, eu acho impossível. Pois é. Não, o próprio Divaldo, né, Pereira Franco, o próprio Divaldo, o baiano Divaldo, ele é uma pessoa vaidosa, né? Ele tinge o cabelo, ele gosta de estar bem, né? Bonitinho, é uma pessoa vaidosa. Você tem que estar bem com você mesmo. Você não pode estar bem com o outro se você não estiver bem com você. É o seu ponto de partida. Ninguém ama ninguém se não estiver se amando. Acaba sendo um trabalho muito bonito, então, esse da cirurgia plástica, nessas situações, né, doutora? O importante é você não partir para o exagero e não deixar que lhe convençam dos exageros. Porque nisso não só a pessoa se perde, como o próprio profissional. Porque imagino que deve chegar pacientes para a senhora, chega e fala assim, olha, doutora, eu gostaria que a senhora me deixasse com a cara do Brad Pitt quando jovem, né? Esse seria um exagero e uma coisa, evidentemente, quase que impossível de se fazer em plástica, né? Porque você não pode... a própria estrutura da pessoa leva a determinado tipo de situação. Vou lhe dar um exemplo. Quando nós fazemos uma cirurgia de mama, nós usamos régua, compasso. Para reduzir ou para aumentar? Tanto faz as duas. Régua, compasso, transferidor, para que você consiga marcar e deixar as duas mamas exatamente simétricas. Tudo é calculado e é feito dentro da situação de medida. No pós-operatório, os próprios tecidos, às vezes, modificam um pouco o resultado. De um lado fica diferente do outro. O ser humano, nada é igual. Tudo é diferente. Nós somos semelhantes. Vou lhe dar um exemplo. Quando fui banca examinadora para título de titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu vi um trabalho interessante de uma médica lá da Unifesp. Ela pegou 50 fotografias de rosto num tamanho normal, ela fotografou no espelho e ela cortou as fotografias no meio e juntou os dois lados direito e os dois lados esquerdo. Pasmem, eram duas pessoas totalmente diferentes. Curioso isso. Você entendeu? Então, os órgãos pares, nada é igual.
E reagem diferente, então. E né? reagem de maneira diferente. Então, por mais que o profissional, o médico, faça com toda a simetria, com toda mensura, com precisão... A própria cicatrização pode modificar um pouco. Dentro da coerência, você tem resultados muito bons. E também, às vezes, se o resultado não saiu tanto quanto você esperava, você pode simplesmente procurar com algum artefato ou algum artifício, você opera e tenta melhorar aquela parte que não saiu como você queria. Porque tem resultados que você acha pobre, o paciente acha espetacular. Tem resultado que você acha maravilhoso e o paciente não está satisfeito. Então, é preciso um interrelacionamento honesto e muito bom médico-paciente para que você consiga que as pessoas fiquem bem e satisfeitas com o seu trabalho. Eu tenho paciente que se opera comigo há 40 anos. Sempre fazendo uma coisinha ou outra. Uma coisa ou outra. Era jovem, depois vai envelhecendo, tem coisa que não fica muito bem, entendeu? Então, isso daí é uma coisa. Mas você tem que ser honesto. Honesto no sentido de saber o que você pode oferecer. Um problema grande que os profissionais estão tendo hoje em dia é o fato de fazer cirurgia em programa de computador. Computador não cicatriza, não tem tecido. Ele aparenta perfeito. A senhora diz numa Um simulação. exemplo, a simulação. Na simulação, O paciente entendi. mostra a fotografia. Vai ficar assim. E ele mostra a fotografia que vai ficar. Isso não é verdade. Entendi. Porque você pode entrar numa enrascada muito grande com a situação Não dessa. é legal, né? E juridicamente, se você fez isso, você pode ter responsabilidade civil em cima disso. Porque aí é humano a pessoa muitas vezes se decepcionar, né? Puxa, eu pensei que fosse ficar como estava ali no computador, né? É complicado isso, né, doutora? É complicado, muito complicado. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, doutora Dione, que é a seguinte: a senhora já fez muitas cirurgias na sua vida, com certeza, né? Há muitos anos já bastante, né? Apesar de jovem, mas já tem muita experiência, né? Em cirurgia plástica. E eu queria saber se em algum momento a senhora, porque alguns médicos relatam isso, outros não. Em algum momento em cirurgia, que toda cirurgia é delicada, toda cirurgia tem algum tipo de risco, né? Sempre tem algum tipo de risco. A senhora sentiu a presença de algum amparo espiritual naquele momento, mas gostaria de responder esse no próximo bloco, tá bom? Tudo bem. Deixa eu só dar um recadinho final do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas pela Anvisa e também pelo Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica, um vasto conhecimento, um excelente terapeuta ortomolecular. Você pode saber mais acessando o site santiniortomolecular.com.br e o atendimento é no Smart Center, que é na Rua José Cabaleiro, número 15, mas tem que agendar. Então vamos dar o telefone, que é o mais importante? 3285-6993. Ele tem a Clínica São Paulo, porém atende 2 vezes por semana em Santos, no 3285-6993, tá bom? Tá aí, vamos lá, Rua José Cabaleiro, número 15. Joga o telefone de novo, vamos lá. 3285-6993. Aí, garoto. Não, esse é o endereço. Tem o telefone para a gente jogar para as pessoas anotarem, né? Que às vezes é difícil anotar. Só falando é difícil anotar, né? Beleza, tá aí, ó.
3285-6993. Voltamos já com a doutora Dione falando sobre cirurgia plástica, espiritismo e tudo que envolve esse contexto. Voltamos já, é rapidinho. Olha, o assunto hoje é inédito no Fronteiras, estamos falando sobre cirurgia plástica e espiritismo e vamos aí num bate-papo com a doutora Dione Batista Villanova da Silva, ela que é advogada e médica especialista em cirurgia plástica, com mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina e vasta experiência nessa área aí. Então, estamos aqui aproveitando esse momento para saber tudo com a doutora Dione, tá bom? Esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, atuando há mais de 20 anos aqui na Baixada Santista, que utiliza os conceitos da metafísica, estudados também pela neurociência e espiritualidade, via processamento cerebral, através de mesmerismo e hipnose não verbal. E também hipnose clínica, terapia de vida passada e técnicas vibracionais, atuando na origem dos quadros de traumas, fobias, pânicos e depressão. O Palermo comunica que iniciará 2 treinamentos em março, um visando o acesso ao eu interno e a consciência extraterrestre, e o outro visando a expansão da consciência. Ambos acontecerão em 6 encontros semanais, com 18 horas cada, em março. E também ministrará em março, nos dias 20, 21 e 22, um curso de mesmerismo e hipnose não verbal com olhar de fascinação e toque de Charcot. Está então aí uma excelente chance de você tornar-se também um hipnólogo, tá? Mais informações no YouTube, no canal dele, que é o José Carlos Palermo Mago da Luz. Para agendar um atendimento individual com o Palermo ou para saber mais sobre os cursos, pode mandar mensagem no 99-116-0195, telefone e WhatsApp, né? 99-116-0195, manda mensagem que ele retorna a sua mensagem ou a sua ligação. Doutora Dione, eu tinha deixado a pergunta no bloco anterior, se dentre as diversas cirurgias que a senhora fez, em algum momento, em alguma situação, a senhora sentiu algum amparo espiritual, porque sempre é uma coisa extremamente delicada esse momento, né? E é muito importante. Eu sempre trabalhei muito com paciente queimado também. E o queimado não é só um sofrimento grande, como é uma situação muito delicada para você reconstruir, para você fazer, para você deixar, principalmente a parte funcional, porque nem sempre o queimado se beneficia tanto com a parte estética, mas o que você tem que preservar em todo tipo de cirurgia é a parte funcional. Seria respiração? Respiração. Muitas vezes o paciente tem uma cicatrização em que fica praticamente o braço sem axila grudado no tórax. Eu tive uma criança desse jeito, que eu tive que fazer uma cirurgia, dizer que quando você faz esse tipo de cirurgia, você consegue um aumento de 60% de extensão. E é muito interessante que 20 anos depois, eu operei esse moleque com 7 anos de idade, 20 anos depois eu estava de plantão no pronto-socorro da Zona Noroeste, e ele entra trazendo o filho no pronto-socorro. Quando eu olhei e vi as cicatrizes, eu sabia que tinha sido meu paciente. E perguntei, e era ele. Era ele mesmo. E foi fazendo filho também? Não. O filho era outro problema. Ele foi levar como pai. Tá, entendi. No pronto-socorro. E por acaso eu estava atendendo. Entendi. E aí eu o reconheci 20 anos depois. E ele com toda a movimentação dos braços, bem, que a parte funcional é a parte mais importante. Entendi. O amparo espiritual é grande,
dependendo também do merecimento do paciente, porque muitas pessoas que estão sofrendo em determinadas situações, elas têm merecimento no relacionamento, em ser pessoas boas com outras pessoas, em que as coisas aconteçam mais tranquilas. E quando você pede, você pode ter certeza que eles escutam. A senhora já sentiu um sopro assim para tomada de decisão? Você tem que, o cirurgião, ele tem que ser imediatista. Não pode demorar muito, Você não pode demorar muito porque você pode perder o paciente. Eu lembro um dia eu estava com uma paciente queimada, que ela praticamente o queixo dela grudou no tórax. Nossa por Senhora. causa da extensão da queimadura do pescoço. E eu pedi para o colega da endoscopia, através do endoscópio, conseguir intubar a paciente, porque o anestesista normal não tinha condições de fazer aquilo. O anestesista induziu, mesmo com o artifício de endoscópio e tudo, o colega não estava conseguindo. E ele já estava com o paciente induzido que precisava respirar. Eu olhei para ele e disse, o que é que você precisa? De uma extensão do pescoço? Pedi à enfermeira rápido material de asepsia, infiltrei, fiz anestesia local, porque não tinha, a anestesia ainda não tinha sido concluída, meti o bisturi e fiz uma degola de um lado Então ela estava para o outro acordada. e estendi. Ela ficou acordada, então. Sim, mas eu fiz anestesia Sim, local. só local. Não foi na Nossa. raça. Agora, mesmo que fosse na raça, para você salvar, você tem que fazer. E fiz uma degola que o colega quase desmaia. Ah, eu teria desmaiado. Mas ele conseguiu entubar e nós operamos a paciente. Ela está viva até hoje. Doutora, não tem momentos, como esse, por exemplo, que a senhora acabou de narrar, que é uma situação incrível. Não tem momentos que você fala, meu Deus, me dá força, mas porque não é fácil de ver. Não é fácil de ver isso. Ele está com você. Nem de agir, fácil de ver, imagine agir. A equipe do Bezerra de Menezes, ele te ajuda o tempo todo. Porque não é fácil assim, agora em sã consciência, né? A senhora está distante desse momento agora, aqui comigo. É mais fácil de falar, mas naquele momento que a senhora está lá, que tem que tomar a decisão, como tomou a decisão em relação a essa paciente, fazer a degola com bisturi, né? Fez a degola, meu Deus do céu, né? Precisa ter uma força, né? Uma coragem, alguma coisa especial. Tudo você é ajudado pelo alto. A impressão que eu tenho, os espíritos, eles convivem muito mais com a gente do que você pensa. Agora, o importante é que você esteja numa sintonia, porque essa sintonia faz com que você consiga ajudar mais o seu paciente. Entendi. E a senhora tem muitos casos de queimadura? Eu atendi muitos queimados. São os mais difíceis? Não. São os mais sofridos, entendeu? Mais sofridos. Crianças principalmente. Crianças principalmente. Teve uma época que eu fui chefe de serviço de queimado, quando existia no Hospital dos Estivadores. E coisas assim terríveis, tipo assim, uma mãe resolveu fazer um churrasco e ela teve a infeliz ideia de jogar tiner. Meu Deus do E céu. aí ela conseguiu atear fogo nela e 4 crianças, 3 das quais morreram. Nossa Senhora.
Entende? Então, são coisas muito sofridas. Lógico que tem a parte kármica, né? Como foi o incêndio do Gran Circo do Rio de Janeiro, Do Joelma, tanto em que o Pitangui atuou aos 26 anos, entendeu? E que, na realidade, isso está descrito que, se não me engano, 300 anos depois, aliás, 30 anos depois de Cristo, eles estavam fazendo muitas atrocidades com os cristãos. Então, o Alceu Planck, ele simplesmente queria homenagear um guerreiro romano, o Galo. Ele não sabia o que fizesse para homenagear. E ele imaginou pegar 1000 mulheres e crianças cristãs, fazer um local com estacas, cheio de resinas, colocar cavalos velhos que não servia mais para os circos, deixar só uma pequena abertura para a saída dos mais fortes. Pegaram essas pessoas, deixaram no cárcere e no outro dia atearam fogo à resina e os cavalos, alucinados com o fogo e com as pessoas, também mataram muita gente. As pessoas do circo é descrita na Folha Espírita com o passar do tempo, não sei quanto tempo depois, foram exatamente aquelas que tiveram a ideia de fazer e vivenciaram essa catástrofe. Nossa, isso é uma cena de terror, Foram né? todas juntas, mas eles tinham, é a lei da causa e efeito, eles tinham que passar por aquilo para que o espírito deles conseguissem progredir. E é coletivo, né? E é coletivo. São os desastres coletivos que acontecem. Como o Brumadinho, por exemplo. Uhum. Muitas pessoas morreram no Até o coronavírus atual. coronavírus atual, verdade. Algum motivo tem. Foi o tsunami. Entende? O que naquele local paradisíaco tinha de prostituição, droga e coisas, precisava de repente que acontecesse alguma coisa para apressar o resolvimento desses espíritos. Então, muitas vezes, dos problemas coletivos ou dos desencarnes coletivos são um aceleramento. Um aceleramento. Por exemplo, nós estamos num mundo de provas e expiações. E tem que passar para um mundo melhor. Serve também para acelerar. Entendeu? Um livro muito interessante que se chama Iniciação, do João Nunes Maia. Ele fala que a partir do ano de 1900 foram soltos milhões de espíritos da pior espécie como única, última oportunidade neste mundo. Porque se eles conseguissem se endireitar e seguir o caminho do bem, eles
Teriam podem salvação. reencarnar na Terra, que vai melhorar. Mas se não, eles vão para mundos inferiores. Por isso que você vê muita coisa estranha, pai matando filho, filho matando mãe. Agora em São Bernardo do Campo, né? Aquelas duas moças lá que matou a família inteira, né? Essas situações são situações de espíritos que tiveram oportunidade de vir, de se regenerar, de melhorar e não aproveitaram a oportunidade. Perfeito, muito bem. A doutora Dione, que está aqui ao meu lado hoje, ela é uma das professoras do curso que vai iniciar a nova turma, que é muito concorrida, vem muita gente aqui. É o curso de Ciência, Saúde e Espiritualidade, com diversos médicos da AME, da Associação Médica Espírita, e que cada um fala um assunto, uma temática, né? Que vai começar, acho que no dia 7 de março, se não me engano. Mas eu vou falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Vou falar de alguns médicos que vão dar os temas, né? O que vai ser abordado. E a doutora Dione faz parte dessa turma, desse grupo, já há algum tempo. Quanto tempo já tem esse curso Ciência, Saúde e Espiritualidade? Não, o curso Saúde e Espiritualidade tem há muito tempo. Muito tempo já, né? Mas eu não faço, assim... Não está desde o início, né? Não estava no início. Desde o início, Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar 4 recadinhos na agenda do Fronteiras da Ciência para ver se você se interessa por algum deles. Preste atenção aí que eu vou começar aí a entrar na sua telinha agenda, começando com o Templo do Evandro Osho, esse que está na sua telinha, que promove o curso Fenômeno Ábico. Esse curso é voltado para todos que queiram entender e se aprofundar sobre os cortes bruscos na vida e os pactos que fazemos antes de reencarnar. Foi o que a doutora falou aqui agora há pouco sobre os pactos que a gente faz, né? Antes de reencarnar. Então, esse curso vai ser no dia 7 e 8 de março. Também tem curso intensivo IFA e outros saberes com jogo de búzios, a filosofia dos orixás e seu desdobramento em outros estudos e tradições, como astrologia, budismo, yoga, psicologia, meditação, entre outros. O início marcado para 5 de abril, com reserva antecipada, hein, gente? Vai ter o pré-lançamento do livro A Ciência Espiritual Orixá e Ifá, disponível em todas as plataformas digitais. Atendimento particular, tanto presencial quanto online, através do Oráculo de Ifá e Jogo de Búzios. E o atendimento, os cursos, tudo isso ocorre no Templo Evandro Osho, que fica na rua Senador Azevedo Júnior, 475, na Praia Grande. O WhatsApp é o 99-126-1598. Segundo recadinho, Núcleo de Estudos sobre a Expansão da Consciência para o Desenvolvimento Humano. Você sabia que existe uma máquina capaz de realizar a leitura do seu campo energético e ainda emitir um detalhado relatório sobre a sua condição de saúde física e emocional? Agora em Santos, importado da Rússia, a máquina de bioeletrografia. Agende sua sessão e descubra como anda a sua energia com a fotografia do campo energético. Você pode saber tudo antes. Essa é a máquina, esse é o equipamento. Eu passei por ele, é interessantíssimo, é um relatório fantástico de páginas e páginas. E atenção, dizendo que você ouviu no Fronteiras da Ciência, terá 40% de desconto. Isso mesmo, 40%. Com a Natália Ramos e o Tiago Correia. WhatsApp, anote aí, 97422-5174. Vou repetir, 97422-5174. O terceiro recadinho vem da terapeuta Eliane de Queiroz, está aí na sua tela. Atendimento com mesa radiônica, que é um instrumento de percepção e transmutação de energias utilizado para gerar harmonia e coerência em todas as áreas da vida da pessoa em atendimento. Após o tratamento, as mudanças ocorrem naturalmente dia a dia, no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais. Os atendimentos são feitos com hora marcada, de forma presencial e online. Para agendar, o WhatsApp é o
172 97 98. Muito interessante essa mesa radiônica, para quem não conhece, vale a pena. Ó, vou repetir o WhatsApp, 99 172 97 98. E o consultório fica na rua Delfino Stoukler de Lima, 81 Altos Marapé, pertinho do Canal 1. E o último recadinho vem da Escola Santista de Astrologia, que promove o curso básico de astrologia, nova turma, 3 meses, começa no dia 3 de março, às 19 horas. Curso Baralho Cigano Petit Lenormand, nova turma, duração de 3 meses, dia 18 de fevereiro, agora, às 17 horas. Curso completo de tarô, arcanos maiores e menores, nova turma, duração de 4 meses, data 3 de março, às 20h30. Terá também a excursão para o Fenômeno do Algodão, lá em Votuporanga, com a dona Edelarzil. A saída vai ser no dia 4 de março, às 10 horas da noite. A Escola Santista de Astrologia também oferece atendimento de mapa astrológico, previsões, sinastria, eletiva e também jogo de tarô. O local da Escola Santista é na rua Goitacazes, número 8, Altos, Gonzaga Santos. E o telefone 3284 9714. Se você perdeu qualquer informação, não consegui anotar, passa depressa, não tem importância. Acesse o nosso site fronteirasdaciencia.com.br e depois que você entrou no nosso site, é só clicar em Agenda da Semana. Clique lá que todas as informações que passaram aí na sua telinha fazem parte desse campo, ok? Voltamos já com a doutora Dione, é rapidinho. Estamos já em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com a doutora Dione Batista Villanova da Silva, ela que é recifense, mora em Santos já há bastante tempo, médica especialista em cirurgia plástica, com mestrado e doutorado pela Escola Santista de Astrologia, uma longa experiência nessa área e também advogada, né? Tudo isso é fera, doutora Dione, né? E esse bloco é um oferecimento da loja Merlin, que tem a maior variedade de pedras brutas e roladas com a melhor qualidade e o menor preço da região. Não é só pedra não, lá você encontra muita coisa, ó. Você encontra cangas de orixás, dos deuses hindu, você pode ver livros religiosos e esotéricos de tudo quanto é tipo, incensos também de todo tipo, velas de todas as cores e tamanhos e tudo sempre pelo melhor preço. Não precisa ficar andando por aí não, vai direto na loja Merlin, fala que viu no Fronteiras da Ciência e ainda você vai ter um atendimento VIP lá na loja Merlin. O endereço é no Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12, tá bom? Rua Pereira Barreto, para quem não sabe, é uma rua que é do ladinho ali do Shopping Miramar. Doutora Dione, vamos falar um pouquinho do curso que vai ser ministrado aqui na Unisanta? São vários os temas, se me permite agora. São vários temas. Né? São vários os temas, eu estou aqui com a relação que o doutor Fernando Guimarães me passou. Então, olha, ciência, saúde e espiritualidade na perspectiva espírita, reencarnação e saúde, mediunidade e saúde, perspectiva espírita do adoecer humano e suas possibilidades de tratamento e cura, bioética e metodologia científica e muito mais, inclusive o tema da doutora Dione que está aqui ao meu lado. Então, além dela, quem serão os docentes desse curso? Sempre de sábado à tarde aqui na Unisanta, tá? Todo sábado à tarde aqui na Unisanta, todo sábado. Então, os médicos da AME, normalmente, não só médicos, tem outros convidados também, mas o doutor Flávio Brown Fiorda, doutor Fernando Guimarães, a doutora Célia Maria Patriani Justo, doutor Ricardo Salum, doutor José Nilson Nunes Freire, Angélica Bogatz Ribeiro, Orígenes Caetano, meu dentista, Márcia Regina Colassante Salgado, Fabiano Oliveira Rodrigues, Márcia Maria Rodrigues Semenov, Regina Maria Catucci, Dicas, Cristiane Assis, Patrícia Freire, Sabrina Capella, o jovem D'Alessandro Benci Santana Rodrigues, porque ele é médico, mas ele é engenheiro e físico, e muitos convidados. E a aula inaugural, para quem estiver interessado, é todo sábado aqui na universidade. É às 3 da tarde, é isso? 2h30. 2h30.
às 14h30, todo sábado, e vai começar agora, dia 7 de março, tá bom? E para a aula inaugural, 7 de março, vem a doutora Irvênia Luiza de Santos Prada. A doutora Irvênia, ela já esteve no Fronteiras, acho que uns 15 anos atrás, ela fala muito sobre a espiritualidade dos animais, né? Teve um congresso ano passado sobre essa parte de espiritualidade dos animais, aqui no anfiteatro da Unimes, entendeu? E vai ter esse ano também, acho que 30 de maio eles vão fazer também de novo. De novo, com a doutora Irvênia. É muito interessante ela também. A Irvênia, preciso trazer para Fronteiras da Ciência, doutora Irvênia de novo, até para falar sobre isso, porque muita gente, quem não gosta, ama o seu pet, né? Quem não ama o seu bichinho de estimação, e conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade, porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade também de desapegar deles, né? O Luiz Monteiro de Barros, no domingo de manhã, eles estão dando passe nos animais. Nos bichinhos, é mesmo? É. O Luiz Monteiro é o Centro Espírita, o Dr. Zé Nilson, Fernando Guimarães, Ricardo Salum, o Flávio Brown, né? A senhora também faz parte faz parte também. Então, essa aula inaugural, 7 de março, que vem a doutora Irvênia, que costuma falar sobre a espiritualidade dos animais, o tema será o Espiritismo como ciência. Que ciência? É a pergunta, tá bom? Eu vou pedir para daqui a pouquinho, para quem quiser fazer parte desse curso, é muito legal, lota todo ano. Olha, já são muitos anos que tem esse curso. Ele começa em março, termina, não sei quando termina, em novembro, dezembro? Novembro, porque depende também, tipo assim, quando é feriado, então eles têm... Aí não tem, né? Não tem. Aí tem que ir até quando a universidade está funcionando. Entendi. Então, isso é bom ter lembrado isso, porque as pessoas falam, puxa, mas se cai num feriado, não tem aula, se muitas vezes emenda sexta com o sábado, não tem, né? Então, você vai fazer tranquilamente. Problema para os alunos e também para os professores, para a própria situação do curso, na época de feriado não tem. Então, se faz um programa já procurando otimizar todos os temas dentro do tempo existente. Perfeito. Então, nos sábados que forem possíveis, já tem uma programação, tem toda uma programação pronta. Por isso, se tiver, dá para a gente colocar já? Olha, quem quiser, por exemplo, mais informações, eu quero mais informações sobre isso. Você pode pegar na Ame Santos, entra na internet, coloca lá, Ame Santos, né? É o de cima, isso, amesantos.net.br. Entrando nesse site, você tem a programação, você tem informações, né? Tudo sobre esse curso que é de sábado, tá? Aqui na universidade, Ame Santos. E para se inscrever, eu quero me inscrever. Pode vir aqui na Universidade de Santa Cecília, pode vir aqui, vem aqui, se inscreve. Ou pela internet, você pode fazer também. Basta entrar no www.unisanta.br/curso livre /curso /1777. É que esse aí você já entra direto, né? Você não precisa ficar procurando. Já entra direto. Vou pedir para segurar um pouquinho. Pode segurar para as pessoas anotarem? Né? Segurar um pouquinho lá, porque até anotar isso aí não é fácil, né, doutora? Muito bem. Tem mais algum caos interessante? A senhora deve ter muitos causos, né? Como a gente fala no interior, esses causos interessantes para contar, porque é tão gostoso isso, né? A gente ouvir. Tem casos interessantes. Eu lembro de uma criança, o Pedrinho. O Pedrinho, isso vai um alerta para nós. O uso de álcool junto com o problema de churrasqueira. E o Pedrinho foi ajudar o tio levando uma garrafa de álcool e a garrafa de álcool explodiu. Meu Deus. Ele se queimou, eu cuidei desse baixinho durante 4 meses. Fazia curativo nele às 6 da manhã, porque eu tinha minha rotina de cirurgia e tinha que fazer antes de começar a minha rotina de 7h30 da manhã. E graças a Deus e a dedicação da mãe, que foi assim incrivelmente dedicada a ele, pasme, depois de 3 anos, com o crescimento dele,
eu quase não reconheci o moleque. É mesmo. Ele ficou tão bem, graças a Deus, que você fica pasmo como a criança se desenvolveu bem depois. Isso é muito gratificante, não é, doutora? É. Imagino que seja, né? Você vê um pós algum tempo, né? Porque leva tempo para cicatrizar, para tudo, né? Não, é um sofrimento grande, viu? É um sofrimento grande. Então, é um alerta para tomar cuidado com criança em cozinha, criança em churrasco, em tudo, porque quando você menos espera, as coisas podem sair do controle. É terrível. E é muito sofrimento. É. Agora está na onda, não sei se a senhora viu, está na onda desses jovens. Eles ficam em três jovens. Eu vi, mandaram. A senhora viu isso? Vi. Ficam três. Para o telespectador, dá para pegar eu mais de próximo? Ficam três, são três. Ó, minha canetinha está fazendo um jovem aqui, tá? Ó. Dá para ver bem? Aqui na minha camisa fica melhor. Ficam três jovens assim, os dois da ponta pulam, né? Eles pulam, os dois da ponta. E depois, quando o do meio vai pular, eles chutam esses dois chutam a perna e a pessoa cai assim, ó. Ela cai assim, batendo a cabeça, totalmente um traumatismo craniano, inclusive já tem relatos do moleque que fizeram isso. Ele fez um trauma craniano, foi operado, mas foi a óbito. É uma coisa gravíssima. Gravíssima. Porque pega de surpresa, não dá tempo nem de se... Né, Não, e não a pessoa quando pula, eles chutam, você cai com tudo. Das costas das costas, a cabeça inteira. E isso não é só os rapazes, as moças também estão fazendo esse tipo de atrocidade. É mesmo, doutora? Está na hora do jovem despertar para chamar a atenção com uma coisa boa. Com uma coisa boa. Porque, infelizmente, não se pode só chamar a atenção com coisas ruins. Pois é. E os pais precisam tomar ciência desse tipo de coisa para alertar as crianças. Também. Né? Praticamente, a educação, os pais estão querendo delegar a educação à escola, mas a educação tem que começar de casa. Falou tudo, doutora. É isso mesmo. Os pais cada vez mais jogam a responsabilidade para a escola. Não é ficar grudado num celular, no WhatsApp, e não dar atenção, ninguém chega mais junto, ninguém conversa. A incidência de suicídio nos jovens aumentou assim muito, muito. E isso não é só aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos, no Japão. No mundo, né? As famílias estão desagregando, né, doutora? Está faltando um pouco mais. Não, tem que voltar urgente. Falta um pouco de religiosidade nas pessoas, nas famílias. Totalmente. Né? Onde você vê o povo incentiva a homossexualidade, ou seja, está incentivando, como diz a Regina Duarte, o desaparecimento da humanidade. Porque se só casa homem com homem, mulher com mulher, como é que você vai ter filho? E já tem muitos países do mundo que está diminuindo a população. Não é discriminação. Não é discriminação, mas... Tem que haver uma situação, por exemplo, o pessoal na França está pedindo, pelo amor de Deus, que aumente a população. Canadá, já há muito tempo. Los Angeles, você vai... Eu fui lá na Universal, parece que você está num país asiático, você não vê americano. Eu fui lá agora recentemente. Só tem chinês e japonês
É verdade. Então, o tipo da coisa, eles fazem tanta coisa. Metade são orientais. E estão sendo, a população que eles estão tendo são de estrangeiros. É verdade. É o país para os outros. É o país para os outros. É isso mesmo que está acontecendo. Doutora Dione, foi um prazer imenso conhecê-la. Agradeço ao doutor Flávio Brown, ao doutor Fernando Guimarães, que me indicaram a sua presença aqui no Fronteiras da Ciência. Espero que tenha sido a primeira de muitas outras, né? A senhora vem nos ilustrar com seus conhecimentos, com seus casos e também dentro da ótica espiritualista ou espírita mesmo, né? Que a senhora é kardecista e eu acho que isso só engrandece mais o nosso programa. Então agradeço de coração a sua participação, viu, doutora? Eu agradeço a confiança de vocês em ter me convidado e espero ter contribuído com alguma coisa. E muito, com certeza. E muito. Será eternamente nossa convidada. Mais uma parceira aqui do Fronteiras da Ciência. Sinta-se em casa. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigado. Foi um prazer imenso. Também. E deixa eu dar um recadinho da semana que vem, que a senhora conhece meu convidado da semana que vem. A senhora conhece. O tema é Meditação do Discernimento na Ótica Espírita. E o convidado é um físico e engenheiro, D'Alessandro Benci Santana Rodrigues. O D'Alessandro, aquele menino que tem uma cabeça, né, privilegiada. Ele lembra de números de uma forma absurda. Hoje uma médica e advogada, semana que vem um físico e engenheiro. Agora é de 2 em 2. Não é fácil não. Estou me sentindo aqui ó para baixo, sou só engenheiro e mais nada. Doutor, obrigado, viu? Agradeço. Então a semana que vem estamos com o D'Alessandro e a você de casa. Sou muito grato pela audiência, pelo carinho, recebo muitas mensagens pelo Messenger, pelo Face, pelo Instagram, né? Então agradeço muito aí as pessoas e pelo carinho, viu, gente? E você pode fazer parte também do nosso Facebook, do grupo que tem lá no Face do Fronteiras da Ciência. Clique lá no Facebook Fronteiras da Ciência e clique lá para ser nosso amigo lá. Você vai ver as curiosidades que a gente vai postando lá, tá bom? Muito obrigado então pela audiência, fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade a todos.